Na parte 2 agora dessa aula sobre hidrostática, a gente vai falar sobre a pressão exercida por líquidos, né? Então, vamos continuar o compartilhamento de tela aqui. Vamos lá. Onde que a gente pode sentir, né, essa pressão exercida por um líquido? Quando a gente mergulha em uma piscina, né? Quanto mais profundo a gente for, maior vai ser a pressão que a gente vai sentir, né, nos tímpanos dos ouvidos, né? Essa pressão é originada pelo peso da água, né? Assim como a pressão atmosférica é originada pelo peso da atmosfera. Essa pressão, que a gente vai chamar de pressão hidrostática, vai ser a pressão originada pelo peso da água, né? Só que a gente tem que levar em consideração que a gente ainda tem essa coluna de ar em cima, que também está exercendo pressão sobre a água, né? Então essa pressão é originada pelo peso da água e do ar que estão acima do corpo imerso no líquido. Essa pressão ela é exercida em todas as direções sobre o corpo, né? E quanto mais profundo estiver, maior será essa pressão. Então olha só, vamos analisar essas figuras aqui. Então a gente tem um líquido dentro desse recipiente aqui, né? Esse líquido está posicionado aqui sobre uma superfície qualquer. Então esse líquido que está aqui dentro, ele vai fazer uma pressão sobre essa área, né? No fundo do recipiente, né? Nesse contato entre o recipiente e a superfície que ele está em cima aqui, né? Serão exercidas forças, né? A força que esse líquido e o recipiente estão fazendo sobre a superfície e a força que a superfície vai fazer sobre esse líquido, né? Então a gente tem que analisar que a quantidade de água aqui também é importante. Vamos imaginar que esse recipiente nosso esteja totalmente cheio com esse líquido, né? Então, para um líquido homogêneo e em equilíbrio, essa pressão exercida por esse líquido vai ser igual à força sobre a área, né? Qual área? A área no fundo do recipiente, né? Então, olha só. Essa pressão vai ser igual a quem? A força que o líquido está fazendo, que ela vai ser igual ao peso, né? Igual ao peso desse líquido, né? Dividido pela área do fundo desse líquido. Peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, dividido pela área. Então, olha só. Daí é proveniente o teorema de Stevens, né? Então, a gente parou aqui, né? Que a pressão é igual à força sobre a área, que também é igual ao peso do líquido sobre a área. E o peso é igual à massa vezes a gravidade, né? Que sobre a área vai ser igual à pressão. Lembrando dos conhecimentos que a gente tem sobre densidade, a gente sabe que densidade é massa sobre volume, né? Então, se eu isolar a massa na densidade, eu tenho que a massa vai ser igual a quem? A densidade vezes o volume. Eu vou pegar essa massa aqui, que é ρ vezes V, e substituir aqui em m. E vou pegar volume, que é igual à área da base vezes a altura, e substituir no volume. Então eu vou ter o seguinte, que essa pressão vai ser igual a ρ vezes V, que é a massa aqui, né? Vezes a gravidade, dividido pela área. Agora eu vou substituir esse volume aqui. Que o volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então, olha só, eu tenho área aqui e tenho área aqui, né? Posso simplificar aqui. Eu vou ter que minha pressão é igual a ρ do líquido, né? Vezes G, vezes H, que é a altura, né? Da coluna desse líquido. Esse aí é o teorema de Stevens, né? Então a gente faz a relação dessa pressão no líquido aí, sabendo qual que é a densidade desse líquido, qual é o valor da gravidade, né? E qual a altura que esse líquido está
ocupando dentro do recipiente. Então, a pressão da coluna de líquido, ou pressão hidrostática, ou pressão manométrica, ela vai ser medida. Importante destacar aqui exclusivamente pela altura, né, e pela densidade do líquido. A gravidade a gente usa um valor constante, né, dependendo do problema que a gente quer resolver. Então, olha só, essa pressão exercida por um líquido, né, que é igual a ρ vezes G vezes H. Portanto, a pressão exercida por um líquido depende da profundidade e de sua densidade. Como um líquido é praticamente incompressível, a sua densidade é praticamente constante, alterando-se apenas mediante grandes alterações de temperatura. Né? Vamos lá, um instrumento utilizado para fazer medidas locais de pressão hidrostática, a gente chama ele de manômetro, tá? A gente viu o barômetro lá, né, para medir pressões atmosféricas, né? O manômetro, ele vai ajudar a gente a medir essa pressão hidrostática, que a gente também chama de pressão manométrica. Então vamos lá. Pressão total, né, que pode ser chamada de pressão absoluta, em um ponto do líquido. Então a gente tem lá, ó, vamos supor que esse seja o mesmo recipiente ali, a gente tem um ponto dentro desse líquido aqui, que está uma profundidade H. E esse líquido aqui sofre a ação de quem? Da pressão atmosférica. Né? Então essa pressão atmosférica ela deve ser levada em consideração. Então a pressão total ou pressão absoluta vai ser a pressão hidrostática, que é a pressão da coluna de líquido, mais quem? A pressão atmosférica. Beleza? E a gente pode também definir aí, né, diferenças, né, de pressão entre dois pontos, né, nesse líquido. Por exemplo, se a gente olhar esse recipiente aqui, o ponto M e o ponto N. O ponto N ele está mais profundo, né, então ele tem um H maior aqui. Então a pressão nesse ponto N vai ser maior do que quem? A pressão desse ponto M, né, que está a uma profundidade menor aqui, né. Seguinte, vamos lá, a pressão no ponto M vai ser quem? Ρ vezes G, né, a densidade do líquido vezes a gravidade, vezes quem? A altura desse ponto M. E a pressão no ponto N, ρ vezes G, vezes a altura, né, do ponto N aqui, que é a profundidade. Então, olha só, o que mudou na medida dessas duas pressões? Só a cota aqui, né, a altura dela, né? Então, ó, a diferença de pressão vai ser quem? A pressão do ponto N menos a pressão do ponto M. Substituindo esses valores, né, a gente tem essa expressão. A densidade e a gravidade, elas são iguais nesses dois membros, né? Então a gente pode colocar esses fatores em evidência, né? Então eu vou ter que a variação de pressão vai ser igual ao quê? A variação de altura aí, né, dentro do recipiente. E a gente tem o que a gente chama de vasos comunicantes, né, que é a ligação de dois ou mais recipientes por dutos fechados. A altura que o líquido atinge nesses vasos comunicantes sempre será a mesma, né? Então, se eu colocar um líquido dentro de vasos comunicantes, eles vão sempre vai atingir a mesma altura aqui. Olha o exemplo desses vasos comunicantes aqui, ó. Com formatos diferentes, né? Inclinações diferentes, mas a altura atingida por esse líquido sempre será a mesma. Esse tipo de vaso comunicante é muito utilizado por pedreiros, né, em construção civil, que eles usam a mangueira de nível, que eles chamam, né, para definir um ponto dentro de uma construção que tem a mesma altura. Eles usam a mangueira de nível. Por quê? Porque se ele levar a mangueira até um ponto aqui, ele vai saber que a mesma pressão vai estar do outro lado onde tiver a altura do líquido. Quer dizer que esses pontos têm a mesma altura, o mesmo nível, né, com relação à atmosfera aí, né? Então, pelo teorema de Stevens, sabemos que todos os pontos da superfície de um líquido homogêneo e em repouso se mantêm ao mesmo plano horizontal, pois estão sujeitos à mesma pressão atmosférica. Então, igual o pedreiro usa lá, ele sabe que aqui, ó, tem a mesma pressão atmosférica
aqui na outra ponta da mangueira. E assim a gente termina esse segundo vídeo, né? E vamos partir para o terceiro vídeo.